Um novo vírus está colocando o mundo em alerta, o coronavírus. O primeiro caso foi registrado na China. Hoje a doença está em também outros 9 países. São mais de 800 casos já registrados. Eles já somam 25 mortes e os dados são atualizados diariamente. Para entender como funciona a transmissão dessa nova doença, nós convidamos o médico infectologista, que, aliás, também é professor na Faculdade de Medicina da UPF, é o coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital São Vicente, Dr. Gilberto Barbosa. Boa tarde, seja bem-vindo a esse novo formato do Café Expresso. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agora nesse novo formato pela primeira vez. E dizer que esse programa, né, o Café Expresso, eu acompanho diariamente, né, de manhã sempre, de meio-dia às vezes quando a gente consegue, né, mas é um programa extremamente saudável você conseguir dar essas notícias, às vezes muitas delas trágicas, né, com esse tempero aí de músicas boas e a conversa muito agradável do trio que participa e muito intelectualizado. Acho que é um diferencial na nossa região. Que bacana. Obrigada, doutor, pelas palavras. A gente quer começar entendendo que vírus é esse, qual é a sua origem. Esse vírus que está deixando aí o mundo extremamente preocupado. Então, para a gente tentar resumir um pouquinho melhor, o vírus ele é o mesmo vírus que é da mesma família da epidemia que a gente teve lá em 2002 e depois em 2012, que é o vírus da chamada SARS, Síndrome Aguda Respiratória Grave. Então, ele é da mesma família. Hoje, vamos dizer assim, as medidas que estão sendo tomadas são muito baseadas no comportamento desses vírus anteriores, né? Da forma que esse coronavírus, que é a família do vírus, teve nesses outros 2 episódios. As informações que nós vamos falar aqui e que nós temos hoje, é bem possível que daqui uma semana, 10 dias, a gente tenha uma outra abordagem. Tanto pode ser melhor, mais favorável, menos grave ou pior. E talvez até um conhecimento melhor com relação à transmissão. No início, se achou que a transmissão seria basicamente de animais para o homem e não entre humanos. Agora já se concluiu que realmente ele transmite entre humanos, né? Mas é bem importante a gente salientar assim, que não é uma transmissão que tenha a mesma capacidade, por exemplo, do sarampo, que se deixar no ambiente aqui, rapidamente as pessoas que não têm a imunidade vão adquirir. Ele é possivelmente isso também, a gente fala em tese, ele tem que ter um contato maior no ambiente, a pessoa tem que ficar um tempo de contato para haver a transmissão. Inicialmente achou-se que, aliás, hoje não tem como saber ainda de onde que veio, né? É preciso a gente entender que na China eles têm uma cultura diferente, então nós temos que olhar isso nem de forma crítica, negativa. É uma cultura diferente, principalmente as culturas mais interioranas, eles têm um contato muito próximo com os animais e têm um hábito de comer muitos animais que nós não comemos aqui, né? Então isso traz, esse contato traz essa possibilidade do vírus passar desses animais para o homem, principalmente as aves, inclusive cobras, né, que eles fazem também, utilizam para comer, né, para se alimentar. Então, devido a isso, há essa possibilidade dessa transmissão ter ocorrido, parece que agora relacionado com peixes. Porém, já está praticamente confirmada a possibilidade de transmissão entre humanos, algo que não estava confirmado dias atrás, ao que tudo indica, confirmado que transmite entre humanos. Por isso, cidades estão sendo isoladas também, para que se diminua o contato entre as pessoas. Doutor, de que sintomas propriamente nós estamos falando? A gente tem que pensar assim, que essa doença ela é muito parecida com a gripe. A gripe, e inclusive um grande número dos pacientes que têm infecção, eles não têm sintomas graves. Felizmente, a maioria deles não tem sintomas graves. E muitos deles vão ter os sintomas que são, vamos dizer assim, decorrentes principalmente da infecção pulmonar, da pneumonia. Ela causa uma pneumonia viral. Com dificuldade respiratória. Com dificuldade respiratória, com tosse, com febre, com dores musculares.
né? Então, com dor de garganta, os sintomas podem ser muito parecidos com os sintomas da gripe. A chance de contrair a doença também a gente pode fazer essa análise, essa comparação com a gripe, idosos, crianças, gestantes, pessoas imunodeprimidas? Pois é, isso é uma coisa que talvez a gente vai ter que esperar um pouquinho mais de tempo. O que que acontece? Esse vírus, ele sofreu uma mutação. Foi essa mutação, possivelmente, que permitiu que o vírus infectasse o homem. Ele era um vírus que estava no animal e conseguiu infectar humanos. Quando ele conseguiu infectar os humanos, a gente não sabe quanto desta mutação tem o poder de transmissibilidade e de agressividade. De agressividade a gente já viu que tem. Então, essa questão, né, se isso vai ser muito parecido com a gripe ou não, a possibilidade de transmitir, isso eu acho que ainda a gente não pode afirmar. Mas tem uma tendência de se comportar como uma gripe. A gente tem gripes que têm um potencial maior de transmissão, outras um potencial menor. Eu acho que isso nós só vamos conseguir pontuar melhor nos próximos dias, semanas, talvez. Por isso é importante que cada um faça o possível para cuidar do seu sistema imunológico. Como é que a gente faz isso, doutor? Então, de novo, volto a fazer assim, dentro do que a gente está conhecendo, as medidas de precaução são muito próximas da gripe. O vírus, a gente acha que ele é transmitido por via respiratória, pelo espirro, inclusive pode ficar no ar se a gente tossir e tal. Então, temos o quê? Ventilar o ambiente, né? Higienizar bem as mãos sempre são importantes, né? Evitar conglomerados, se a gente tiver ele circulando aqui, né? Evitar participar de locais onde tenha muita gente, né? Manter uma boa saúde, boa hidratação, boa alimentação, manter o seu sistema imune de forma adequada, né? Isso é uma situação que ajuda, vamos dizer assim, a nos proteger. As pessoas que tendem a ter doença mais grave são aquelas pessoas normalmente que já têm um processo, por exemplo, pulmonar crônico, né? Ou outras doenças que diminuem a imunidade. Então, na verdade, as medidas que a gente vai tomar do ponto de vista de prevenção são essas. E saber que do que a gente conhece hoje do vírus, parece que ele não tem um potencial extremo de transmissibilidade. Podemos, então, descartar nesse momento, no dia de hoje, já que a semana que vem pode mudar, doutor, como você falou agora há pouco, a gente pode descartar a possibilidade dessa epidemia ser parecida com a do Ebola, a da SARS, por exemplo? Isso nós vamos ter que esperar. Por exemplo, a da SARS a gente vai ter que esperar, porque ele é um vírus da mesma família, ele pode vir a ter esse comportamento. Uma coisa que mudou é que quando tivemos a SARS, na China, eles fizeram uma tentativa de não disseminar muito a informação. Hoje já a OMS assumiu uma posição de cobrança e a China, a gente já está vendo aí, eles bloquearam uma população agora de 40 milhões de habitantes, né? Eles têm um feriado lá, que é o feriado do ano novo deles, né? E que isso traz uma movimentação intensa dentro da China. Então, e que está suspenso. Está em algumas regiões. Então a gente vai ver, isso aí pode mexer também, né? Se eles conseguirem realmente fazer com que as pessoas não se aglomerem muito nessa época, talvez seja uma coisa que mitigue um pouco a epidemia. Doutor, última pergunta aqui. Quais as chances deste vírus chegar no Brasil, no Rio Grande do Sul? Vários casos suspeitos foram analisados nos últimos dias, todos até então negativos para o coronavírus. Mas, de fato, assim, por toda a sua vivência como um especialista nessa área. Então, olha só, hoje a definição de caso suspeito é o indivíduo que tiver esses sintomas e que venha da região lá de Wuhan, que é a cidade onde aconteceu a transmissão, ou de outros locais onde tem a transmissão interna. Por enquanto, é esse local lá. Então, isso poderá mudar. Então, se ele vier dessa região ou alguém que teve contato com alguém dessa região. Então, é para essa situação que nós vamos definir o caso suspeito. A chance de chegar aqui, nós temos hoje, por exemplo, Passo Fundo tem vários voos para São Paulo diariamente, né? Então, a comunicação global é intensa. Então, temos várias comunidades chinesas já instaladas por aqui. Então, e as pessoas vão passear para esses locais, né? Então, é muito fácil as pessoas fazerem esse trajeto. Então, essa chance nós temos que contar. Ela existe. Agora,
o tempo vai nos dizer como que isso vai comportar. Ainda é cedo para a gente fazer esse julgamento. Uma afirmação mais concreta. Mas, sem dúvida, nós temos uma possibilidade, né, vamos dizer assim, uma chance, né, de isso acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Enfim, isso tudo vai depender muito de como progredir essa epidemia lá, né? Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho lá no São Vicente, na Faculdade de Medicina da UPF também. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês.